Agora, eu quero te fazer uma pergunta, André, do seguinte: quem é o controlador do dado dentro do Ah, tá. condomínio? É o Então, síndico? É o corpo diretivo? Como isso é decidido? aqui a gente tem que tomar um cuidado para a gente diferenciar bem a situação. Por quê? Porque eu já vi em algumas reuniões as pessoas realmente perdidas nos conceitos e acabando transferindo responsabilidades para quem não as tem, tá? Então, assim, a gente tem que diferenciar um pouco. E eu vou usar o exemplo aqui, eu vou fazer um paralelo, tá? Imagina uma empresa que tem o seu diretor, perfeito? O diretor, ele atua como pessoa física, né? Ele tem lá a sua vida, tal, mas ele atua dentro da instituição. Se ele é responsável por um vazamento de dados daquela instituição, quem tem que ser penalizado? A instituição, perfeito? Então tá bom. Porque aquela pessoa, na sua vida pessoal, ela não tem a responsabilidade em si. Ela pode, logicamente, se ela agiu de má fé, se ela agiu com vontade de causar o dano, aí é outra coisa. Mas, a princípio, quem é responsável é o condomínio. Desculpa, é a empresa. Trazendo um paralelo, tá? Eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Quem é o controlador dos dados da massa condominial? Quem controla aquela massa condominial? É o condomínio. O condomínio é representado por quem? Pelo síndico. Ah, então o síndico é o controlador? Não. O síndico, ele é o representante do controlador, que é o condomínio. Vamos pensar assim, o condomínio tem um síndico orgânico, e o síndico orgânico não tomou as devidas cautelas para proteger determinado dado. Quem é responsável é o condomínio. Da mesma forma, se for um síndico profissional. Aí vamos dar uma pausa aqui. Porque o síndico profissional, ele tem uma empresa que está recebendo dados e tem que tratar os dados conforme a orientação do controlador. Quem é o controlador? Condomínio. Então, aquele síndico tem que tratar os dados como operador. Ele tem uma responsabilidade subsidiária aqui, se porventura for comprovado que ele tratou os dados fora do que a lei determina ou contrário às determinações do condomínio. Por isso que as decisões nesse sentido precisam vir através de assembleias, né? Através dos conselheiros, por exemplo. Né? O síndico tem que colocar à disposição das pessoas a possibilidade de definir algumas situações. Né? O condomínio decidiu contratar um sistema de obtenção de biometria. Perfeito. Se vazar a biometria, quem é responsável é o condomínio. Né? Então, aí você consegue diferenciar bem as pessoas que estão nesse jogo, digamos assim. Trabalhar com condomínio é um exercício de cidadania incrível, né? Porque Com certeza. eu sempre falo muito no nosso condomínio e é importante as pessoas que gostam de condomínio, que se interessem por isso, entendam a responsabilidade disso. Quem manda no condomínio são os proprietários e o condomínio é responsável. Então, cuidado quando você elege um síndico, um corpo diretivo, e cuidado também quando você se coloca para ser síndico ou participar do corpo diretivo. Não é uma brincadeira, né? Exato. O síndico, ele tem uma competência e uma obrigação muito importante, né? Ele é o representante daquela massa. Então, ele executará no exercício da sua função aquela determinação que foi encaminhada pelo condomínio. Então, a melhor forma aí de obter essa determinação é as assembleias. Tem os regimentos internos, tem todas as disposições que autorizam a atividade dele. Então, se está lá no regimento interno, que ele tem autorização para efetuar compras até R$ 2.000, sem autorização da Assembleia, ele pode executar isso, prestando contas sempre, né? Então, o síndico, ele passa a ter uma importância, e já vem tendo uma importância muito grande desde do Código de 2002, com responsabilidades, inclusive, criminais. Então, eu costumo dizer, eu bato palma para os síndicos, né, profissionais que exercem atividade com respeito, com lisura e como é que fala? Com responsabilidade, né? Porque realmente é um desafio grande, porque lidar com pessoas é um desafio grande, e ao mesmo tempo a massa condominial que tem a responsabilidade, chama para ser a responsabilidade de participar das decisões do condomínio, né? Isso é muito importante. E cada vez mais as pessoas estão profissionalizando o síndico justamente para evitar, né, essa confusão, porque tem muito síndico orgânico
que ele entra por acaso, aí ele não entende nada, depois ele quer pular fora, aí dá problema, ele quer dar uma de que, eu não sei. Só que na lei não funciona assim, né, gente? É um exercício de cidadania e a LGPD vai ajudar as pessoas a melhorar essa relação, a profissionalizar cada vez mais isso, né? Isso é muito importante mesmo. Agora, no caso do síndico profissional, você deixou claro aí que ele é uma empresa, né? E ele vai ter essa responsabilidade maior, e até quando o condomínio for também contratar, ele pode pedir, o André, que esse síndico apresente essa adequação, ou não necessariamente? Perfeito, precisa. Vou dar um exemplo, né? Se eu contratei aquele fornecedor de micromarketing do condomínio, eu quero saber se ele tem as medidas de segurança necessárias para tratar os dados do condomínio. Quando eu contrato um síndico profissional, é a mesma coisa, porque o síndico ele obrigatoriamente receberá informações dos condôminos, né? Vou dar um exemplo aqui. Existe muita comunicação entre síndico e condôminos através de WhatsApp. Então, por exemplo, até para a segurança das partes, tanto do condomínio quanto do síndico, é preciso definir no contrato qual será o veículo oficial de comunicação. Porque podem existir vários grupos de condôminos no WhatsApp. Se existir um do qual o síndico é o responsável, ele tem que ser o administrador e ele terá que se responsabilizar pelos dados que são trocados naquele meio. Então, por exemplo, aí vem a dica para o síndico profissional utilizar, por exemplo, a ferramenta do WhatsApp Business, que ele tem uma medida de segurança um pouco maior, né, que traz aqui mais segurança corporativa. Rastreabilidade do dado. Porque se porventura ele for demandado em algum momento a apresentar dados, a fornecer informações, ou ainda, se ele for demandado em sua responsabilidade, ele consegue evidenciar da onde o dado veio, por onde passou e por onde foi armazenado, né? Então, é importante sim. Aliás, os síndicos profissionais que acabam adequando as suas empresas à lei de proteção de dados, com certeza está um passo à frente aí nesse mercado.